A chave do armário. Luz, achas que toda a gente sai do armário da mesma maneira? Depende de quantos esqueletos tens lá dentro, entre muitas outras coisas. Eu sou a Lena. Eu sou a Luz. Bem-vindos ao nosso último episódio. Último! Luz, qual a importância de sair do armário? A maior parte das pessoas acaba por falar dos seus afetos e da sua sexualidade no dia a dia, mesmo sem se aperceberem, ao comentarem com colegas de trabalho, ou com amigos, ou com família, acerca das suas relações amorosas. No cotidiano, nós acabamos por revelar sempre a nossa sexualidade, a nossa afetividade, quem é que nos atrai, achamos aquela pessoa bonita ou aquela. A população LGBT muitas vezes retrai-se de fazer esses comentários por medo de represálias. E será que é daí que vêm os esqueletos dentro do armário? Ou seja, sair do armário vem dessa expressão. Os esqueletos seriam então os seus próprios medos. Esses esqueletos no armário são as ideias que nós temos pré-concebidas da forma como os outros vão percepcionar a nossa realidade, se nós nos revelarmos, mas isso não quer dizer que uma saída do armário para um homossexual, uma pessoa trans ou bissexual, ou uma pessoa queer ou não binária, não quer dizer que as pessoas sejam sempre rejeitadas à partida. Claro que há situações em que as pessoas podem ter um ambiente ao seu redor que seja mais aceitador ou menos, depende obviamente caso a caso. A expressão esqueletos no armário vem à partida de uma suposta vergonha sobre si mesmo. Todos nós crescemos numa sociedade machista, sexista e homofóbica. Mesmo as pessoas LGBTQIA+, também transportam algum machismo, alguma homofobia, transfobia. Todos nós temos um bocadinho estes esqueletos no armário, independentemente da nossa afetividade e da nossa sexualidade ser mais ou menos heteronormativa. Porque nós também somos frutos de uma educação. De certa forma, para quem se percebe gay, lésbica, bissexual, trans, queer, acaba por crescer a acreditar que tem qualquer coisa de errado consigo, como se estivesse estragada de alguma forma por não se enquadrar numa maioria de pessoas que se sentem de uma determinada maneira. Mais uma vez, a tal homofobia internalizada. Os bebés que estão a crescer agora, gostava de entender se na educação agora os pais já fazem essa abordagem de deixar ali em aberto a orientação sexual futura de um filho seu. Haverá pais e mães que já fazem isso, mas acredito que ainda seja uma pequena parte. Já existem famílias que já pensam nisso quando têm bebés e crianças, conseguem ter um bocadinho essa percepção, ok, eu quero que o meu filho ou a minha filha seja feliz, independentemente da sua forma de ser ou de amar. Existem 3 fases da saída do armário. A primeira é a aceitação de si mesmo. O segundo seria dizer ao seu círculo íntimo, à família, aos melhores amigos. E terceiro, e às vezes isso só acontece numa fase muito final e há pessoas que não conseguem fazê-lo por completo, por medos de violência, de serem agredidos verbalmente ou fisicamente, que é torná-lo público. Ele não se sente totalmente à vontade para estar de mãos dadas com outro homem na rua. Mas se fosse com uma mulher não haveria problema nenhum. E mais uma vez nós somos um bicho social. O reconhecimento da sociedade, das nossas relações amorosas e afetivas acaba por ser importante. As pessoas casam não é só pelos direitos adquiridos, é também pelo reconhecimento social, fazendo uma festa para celebrar o amor entre duas pessoas. Portanto, é muito falacioso quando dizemos eu não tenho nenhum problema com homossexuais, desde que façam as suas coisas em privado, eu não preciso saber da vida deles. A orientação sexual não se resume àquilo que acontece dentro de 4 paredes entre 2 pessoas. Nós somos seres sociais. Será que esta repressão foi sempre assim ao longo da história? Já tivemos várias fases muito distintas na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Havia uma relativa aceitação, principalmente em casais de homens. Muitas vezes havia relações que não eram exatamente ao mesmo nível, por exemplo, entre senhores e os seus escravos. Mas, por outro lado, por exemplo, também tínhamos guerreiros que eram casais. O Sagrado Batalhão de Tebas, por exemplo, tínhamos exércitos compostos só por casais de homens. E a força dos laços que eles estabeleciam fez com que durante muitos anos aquele grupo de guerreiros fosse sempre vitorioso. Mas, por outro lado, as mulheres, mesmo nessa época, eram muito remetidas ao lar. Portanto, já tivemos fases muito diferentes, mas uma aceitação tão plena como nós temos hoje em dia, nunca houve ao longo da história. Mas acho que mesmo quando as pessoas podiam se relacionar livremente, na Grécia e Roma Antiga, o casamento social
tinha que ser entre homem e mulher, por causa da constituição de família. Houve algumas situações ao longo da história, como por exemplo de alguns imperadores que casaram com homens, não exatamente do mesmo estatuto, mas seja como for, foram situações muito pontuais que foram vistas como exceções. Até mesmo no cristianismo existe uma história de 2 santos, homens, que eram um casal. Seja como for, ao longo da história, alguns casos excepcionais ficaram relatados de casais do mesmo sexo. Na Idade Média também sabemos que houve uma grande repressão, principalmente da força da Igreja Católica, a Idade das Trevas, que é muitas vezes referida, mas depois tivemos várias fases diferentes. O Renascimento trouxe também muito através da arte, das esculturas, muito homoeróticas, por exemplo. Houve um certo, lá está, renascimento dos valores da Grécia Antiga. A Revolução Francesa teve um grande papel para as novas formas de estar da liberdade. Ela não foi completamente explícita na despenalização da homossexualidade, mas, por exemplo, por omissão, nas novas leis que vieram a ser instituídas, deixou de ser criminalizado qualquer ato homossexual em privado. Portanto, isso já foi um passo importante, mas, efetivamente, só muito mais tarde, já no século XX, é que tanto em Portugal, como em França, como em outros países, foi verdadeiramente descriminalizada por completo a homossexualidade. Claro que tivemos outros momentos históricos muito graves, como, por exemplo, o Holocausto, onde os homossexuais também eram perseguidos e também eram encaminhados para campos de concentração. E, claro, na história portuguesa, do Estado Novo, da nossa ditadura, os homossexuais também eram perseguidos e também eram torturados. Como dizia o Salazar, não há homossexuais em Portugal, mas eles eram perseguidos. É importante dizer que só em 1982 foi descriminalizado ser homossexual em Portugal. O 25 de Abril não trouxe esta liberdade e esta igualdade plena. Foi preciso passar em 8 anos. Esta conquista foi progressiva e só depois do 25 de Abril, efetivamente, é que ela aconteceu. Mas mesmo com o apoio das leis, socialmente as pessoas continuaram muito a fazer as suas piadas e até hoje ainda vemos isso. Os primeiros nomes que vimos foi o invertido, ou seja, é algo que se inverte. De invertido passamos para pervertido, dos brasileiros desviado, transviado. Chamar viado a um homossexual vem daí do transviado. Em Portugal, não sei se usa tanto nas novas gerações, mas as gerações antigas ainda dizem paneleiro. Bicha, paneleiro, claro, sim. Todas essas palavras. No Brasil há outras, além do viado, boiola, e eles têm todo um léxico que muitas vezes nós até nem conhecemos tão bem. Mas seja como for, uma coisa que também se tem sentido mais recentemente é a apropriação por parte da própria comunidade LGBT destas palavras depreciativas, pejorativas, para esvaziar o seu sentido negativo e serem palavras que, no fundo, possam empoderar a própria comunidade. Isto acontece também muito com a própria população negra e afrodescendente, que se apropria das palavras, seja negro, seja preto, para esvaziarem o seu sentido depreciativo e acabar por aniquilar o insulto. Eu recordo-me de ver num filme uma pessoa de cor branca para uma pessoa de cor negra. Afinal, eu posso te chamar preto ou não? E ela responder, se fores meu amigo, sim. Fantástico. Achas que é sempre na adolescência que se revela a nossa orientação sexual? Depende. A descoberta e a curiosidade sobre a nossa sexualidade pode ocorrer em qualquer fase da vida. Há quem se recalque muitos anos devido exatamente ao peso da sociedade, devido a preconceitos antiquados e a ideias muito depreciativas que associam ser-se gay, lésbica ou trans a ser-se inferior de alguma forma. O que temos hoje em dia é um acesso mais fácil a séries, a filmes que abordam as temáticas LGBT, portanto, eu acho que acaba por ser mais comum as pessoas cada vez mais cedo se verem confrontadas com realidades LGBT e daí poderem se questionar mais rapidamente sobre o que é que elas próprias sentem. Eu acho que há um convite mais direto e mais cedo a que as pessoas se questionem sobre a sua verdade. O primeiro beijo gay em televisão foi há pouquíssimo tempo. Já havia casais que toda a gente sabia que eram companheiros, dentro das novelas, mas não havia troca de carícias. Toda a gente sabia na história e o público sabia que aquilo era um casal gay, mas não havia nem troca de carícias, nem beijos. E essa porta que se abriu, agora principalmente com Netflix e todas essas plataformas de streaming, poder explorar totalmente essa questão, abriu as portas do imaginário dos adolescentes. Como é que eu me sinto ao ver isto? Sinto-me excitado, eu sinto-me enojado. Uma indiferença uma indiferença. E é aí, principalmente em adolescente, que essas coisas começam ali a surgir, porque tem o nosso comportamento sexual a começar a aflorar. Mas não necessariamente. Há pessoas que
descobrem muito mais tarde na vida ou simplesmente só mais tarde é que se conseguem libertar dessas amarras. Ou então eram pessoas bissexuais que nunca olharam para o lado homo. As primeiras paixões, ninguém se esquece, dos amores platónicos. E existe ali um momento que é muito difícil para um adolescente perceber aquilo que está a sentir, que é entre a admiração e a atração. O afeto tanto está na amizade como no amor romântico. Vivemos numa sociedade, na verdade, que é profundamente homoafetiva. Há relações muito próximas entre homens, por exemplo, que muitas vezes veem as mulheres apenas como objetos sexuais, mas, seja como for, a principal diferença entre uma amizade, uma admiração por alguém e uma relação que possa ser romântica, eventualmente estará não só, mas também na atração física e sexual que nós temos por essa pessoa. A atração física e sexual é uma das coisas que marca a diferença, mas também há muita gente que recalca essa atração pelo mesmo género durante muito tempo. Ou só mais tarde é que se permite sentir isso. E há muitas sublimações, como por exemplo o desporto, onde pessoas do mesmo sexo têm um contacto próximo porque se tocam e tudo mais, e acaba por haver algumas escapatórias, digamos assim, para esse afeto acabar por se realizar de formas sublimadas. Persiste uma invisibilização da própria bissexualidade e uma certa condenação, aqui com aspas, da bissexualidade. Ainda não é super tranquilo que uma pessoa seja bissexual, infelizmente. Isso poderia vir dissipar muitos destes esqueletos no armário. Recentemente tem-se brincado um pouquinho no futebol, essencialmente as mulheres, que os homens, muito viris e muito machos, quando se trata de falar do Ronaldo ou do Neymar ou essas personagens... Uma admiração gigante. É uma admiração muito feroz. Exato. E então as mulheres apropriaram-se disso para fazer uma piada. Parece que ele elogia mais o Ronaldo, o Neymar, do que qualquer outra pessoa, até a própria esposa. Esta admiração, de certa forma, foi apropriada pelas mulheres para gozar um bocadinho com toda esta virilidade. A maior parte dos homens diz-se heterossexual, mas se de repente recebesse um convite para jantar ou algum interesse de um atleta tão admirado como o Ronaldo, será que diriam que não? Hoje em dia fala-se muito nestas questões, porque é que é tão necessário abordar nas escolas, nos cafés, em todo lado. Nós nunca sabemos se está alguém daquele lado que está a passar essa fase e precisa ouvir essas palavras de conforto. Nós precisamos de reconhecimento para conseguir normalizar. Afinal, nós viemos aqui para quê? Nós viemos para ser felizes, não foi para cumprir um papel de sociedade. E há pessoas que cumprem esse tal papel de sociedade e chegam ao final da vida e entendem que não foram felizes. Muitas vezes na família, os pais têm muita dificuldade a aceitar, mas os avós não. Muitos testemunhos dizem que os avós foram sempre o seu conforto. Já viveram muito, já não é crime, nem é doença, nem é pecado, e na verdade nunca foi. Mas como estes preconceitos estiveram durante tanto tempo incutidos na mentalidade de uma boa parte da sociedade, este peso ainda é carregado e de certa forma isto gera feridas emocionais que se perpetuam de geração em geração, e daí ser tão importante falar sobre estes temas, erradicar a homofobia. É muito importante encontrar este conforto na família e esta aceitação dentro da família. Muitas vezes não é possível dentro da família de origem, e daí dizermos tantas vezes, os amigos são a família que nós escolhemos ter. E também é importante ter outros amigos LGBT ou conhecer pequenas comunidades que possam servir de apoio, principalmente para quem numa fase mais precoce está a passar por dificuldades na sua aceitação enquanto pessoa gay, lésbica, bissexual ou trans. Isto é tão importante quanto uma pessoa que mora sempre num país e que nunca saiu da sua cidade e ir para outros países, conhecer outras realidades, perceber que o mundo não é só como essa pessoa vê. Todos os problemas do mundo vêm porque nós não respeitamos o outro, seja a sua religião, seja a sua ideologia política. Todas as guerras no mundo vêm sempre da falta de respeito. E a diversidade está em todas as pessoas, em todos os aspectos, não apenas nas questões de orientação afetiva e sexual. O que é que tu achas que é a principal dificuldade para alguém que mora numa terra pequena assumir-se LGBT? Eu acho que continua a ser o receio de represálias na família, nos amigos, na vizinhança, nos locais de trabalho. Muitos casais ainda se escondem, evitam andar de mãos dadas na rua, por exemplo. Muitas vezes ainda há este receio de ser-se conhecido e reconhecido apenas por aquele aspecto da sua vida, aquela faceta. Portanto, aquele é gay, aquela é lésbica, aquela pessoa é trans. Esses olhares de lado podem ser ainda muito dilacerantes para várias pessoas, dependendo lá está do meio onde vivem.
como quando as pessoas estão na escola, todas as crianças têm medo de sofrer bullying, de não pertencerem ao grupo, de não serem inseridas nas atividades. E esta dificuldade em assumir-se ao longo da vida também vem muitas vezes da própria dificuldade que as pessoas têm, em Portugal e não só, de se tornarem independentes financeiramente. Só conquistando efetivamente a sua independência é que muitas vezes se sentem à vontade para poder sair do armário de uma forma livre, principalmente em famílias e em meios sociais onde não existe tanta aceitação. Eu acho que o segredo pode estar no poder de nos humanizarmos uns perante os outros, porque nenhum de nós é exclusivamente a sua orientação sexual. Nós somos amigos, nós somos filhos, nós somos profissionais. Toda a gente tem várias facetas e é isso que nos torna humanos. Nós somos múltiplos. Toda a gente tem as suas vulnerabilidades. Aliás, a orientação afetiva e sexual nem sequer deveria ser vista como uma vulnerabilidade, um telhado de vidro, digamos assim. Isto vem ainda de uma ideia mais antiga e pré-concebida das pessoas que têm vidas duplas e que tinham mais ainda antigamente. Mas, mais uma vez, o reconhecimento social das pessoas LGBT é muito importante, exatamente porque nós somos seres de validação coletiva, de validação social e precisamos desse reconhecimento do outro. Mas já agora, por exemplo, num casal de homens ou de mulheres, nunca os dois estão exatamente no mesmo patamar em termos de autoaceitação. Quando, por exemplo, um dos membros do casal sente-se super à vontade para andar de mão dada e o outro não. E isto pode ter a ver com várias situações, como por exemplo, estamos na minha terra e não na tua, portanto é normal eu sentir-me mais retraído e tu não. Profissões que são mais expostas socialmente, médicos, advogados, arquitetos, professores, aceitarmos a homossexualidade em representantes políticos, não é? Tem sido muito complicado. Mais do que nunca é super importante figuras públicas mostrarem esse seu lado exatamente para servirem de exemplo a muitas outras pessoas que não têm tanta voz, tanto poder e acabam por ainda não se sentir tão representadas. Aumentou muito a abertura dos temas LGBT, mas ao mesmo tempo também aumentou a discriminação. Quanto mais se fala, ao mesmo tempo parece surgir também muita discriminação e raiva e outros grupos que vão contra. Aumentou a abertura aos temas LGBT e as saídas do armário. 50% das pessoas fala abertamente sobre ser LGBT, mas também tem aumentado a violência e a discriminação, infelizmente. Nas escolas, quase 75% dos alunos LGBT diz já ter sofrido algum tipo de bullying ou discriminação e cerca de 34% afirma esconder a sua orientação afetiva ou sexual. Fora do universo escolar, 44% dos casais afirma evitar andar de mãos dadas nas ruas e 23% admite mesmo evitar certos locais com medo de sofrer agressões. 14% das pessoas afirmam já ter sofrido violência, em especial as pessoas trans, e 14% das pessoas já pensaram no suicídio. 17% afirma ter sido alvo de discriminação no acesso a cuidados de saúde. Qual achas que é a importância do movimento LGBT na luta por direitos na sociedade? A luta queer continua a ser importante mais do que nunca. Já ouviram falar do orgulho LGBT ou das marchas do orgulho? Em 1970 ocorreu a primeira marcha do orgulho em Nova York para celebrar o primeiro aniversário da revolta de Stonewall, que aconteceu a 28 de junho de 1969, quando, pela primeira vez, a comunidade LGBT se revoltou contra os abusos policiais nos bares e discotecas LGBT em Nova York. Principalmente a comunidade de mulheres negras transexuais fizeram frente à polícia que estava habituada a fazer rusgas e a maltratar os clientes que frequentavam esses espaços noturnos. Esse ponto marcou o início da luta pela dignidade da população LGBTQIA+, e daí surgiu a palavra Pride, orgulho, em português, e é muito importante manter essa palavra e consciencializar a população em geral para o que é esta questão do orgulho. Orgulho até pode ser mal visto como alguém ser egoísta, ter a mania que é superior aos outros, mas nós temos orgulho de muita coisa. Podemos ter orgulho de ser portugueses, de ser de uma determinada região de um país, mas aqui o orgulho vem muito por oposição à vergonha. Todos os conceitos associados a ser-se gay, lésbica, bissexual ou trans vinham associados a uma ideia de inferioridade ou de algo negativo. As marchas do orgulho marcam uma oposição à vergonha, ao medo, ao crime, ao pecado, à doença, ao azar, ao ridículo, ao armário, ao sigilo, às vidas duplas ou à piada fácil que sempre foi associada a ser-se gay, lésbica, bissexual ou trans. É essencialmente uma luta pela dignidade, pelo respeito e pelos direitos de toda esta população. Quando as pessoas julgam, querem dizer, vocês estavam muito bem sossegadinhos e quietinhos. Não façam essas coisas à frente de toda a gente.
estão novamente a querer remeter a homossexualidade e todas as outras facetas para dentro do armário. Não gostamos de ver vocês a serem livres. É como a luta no feminismo. Querem igualdade de direitos. As marchas do orgulho LGBT têm sempre estas duas componentes, uma componente de alegria e de luta e reivindicação. Alegria por existirmos, por podermos sair à rua e celebrar a nossa existência com um sorriso no rosto, mas sem esquecer que os direitos conquistados são muito frágeis, podem reverter, infelizmente. Muitas vezes as questões LGBT são usadas politicamente como armas de arremesso e é muito importante lembrar também a luta de quem veio antes de nós e quem, historicamente, sofreu discriminação porque viveram num mundo muito menos inclusivo do que aquele que nós temos hoje. Há muitas conquistas hoje em dia, mas é importante aperfeiçoar essas conquistas, as leis e os direitos, e continuar a marchar para evitar que se deem passos atrás. Se ainda hoje há pessoas que morrem simplesmente por causa disso, ainda é muito importante fazer isto. E o movimento LGBT é, no fundo, uma luta interseccional, associado a lutas mais amplas, como o feminismo, a luta antirracista, a luta pelo clima, pela igualdade de classes. É um movimento social muito importante pelos direitos humanos. Queres resumir um pouquinho aquilo que foram as conquistas políticas até hoje? Em 1982, a descriminalização completa, finalmente, em Portugal, daquilo que é ser-se homossexual, ter comportamentos homossexuais ou assumir a homossexualidade. Em 2010 foi muito importante porque tivemos o casamento igualitário, casais do mesmo sexo puderam aceder ao casamento. Mas atenção, 60% dos alunos ainda hoje em dia afirma que nunca abordou nas aulas temas e questões LGBT com os professores. Apesar de várias conquistas já feitas, ainda há muito por fazer. Por exemplo, muito recentemente, o guia O Direito a Ser, que estava distribuído em todas as escolas portuguesas, por ordem do governo português, foi retirado de todas as escolas. E isto era um livrinho muito importante, porque alertava para a diversidade de ser e amar, e também se focava na importância de combater o bullying e a discriminação nas escolas, e era um livro muito importante para toda a comunidade escolar, e isto é só um exemplo recente destes recuos que vão acontecendo na sociedade, e é importante sempre estarmos alerta para estas questões. Não foi dada nenhuma justificação por este livro ter sido retirado. Estes recuos muitas vezes acontecem silenciosamente e só pessoas que são realmente interessadas no assunto e que lutam pelos seus direitos é que têm acesso a entender os tais recuos. Como é que tu achas que são vistos os filhos de casais homossexuais, ou seja, as famílias arco-íris? Ainda existe uma certa invisibilização, mas essa representatividade é muito importante para dar voz e para normalizar, naturalizar as famílias arco-íris. Acho que é importante dizer que muitas pessoas reprimem o lado homo precisamente porque elas também têm o sonho de ter uma família. E essa construção de família arco-íris ainda é uma coisa que elas têm muito medo, que os filhos sofram problemas na escola. Mas felizmente há vários casais homossexuais que avançam para a constituição de uma família com filhos, seja através da inseminação artificial, seja através da adoção. O primeiro caso em Portugal de uma figura pública que veio assumir a sua homossexualidade e a sua família homoparental foi, por exemplo, o Diogo Infante. O ator veio a público apresentar a sua família, o seu filho adotivo, afrodescendente. Isso foi um passo muito importante também cá em Portugal para se começar a naturalizar as famílias homoparentais. As inseminações artificiais não são acessíveis a qualquer pessoa e deveriam ser, não é? Até porque nós temos um problema de natalidade em Portugal. As leis ainda não estão completamente inclusivas, por exemplo, casais de homens ou homens solteiros não podem recorrer à gestação de substituição, as famosas barrigas de aluguer. Ainda é necessário aperfeiçoar as leis para que toda a gente tenha acesso à constituição de uma família. De onde é que achas que vem a raiz da homofobia? A pior coisa que pode ocorrer a um homem é ser lido como menos homem, não é? E, sendo gay, trans, bissexual, muitas vezes é visto tradicionalmente como fraco, frágil, simplesmente mais feminino. Isto, na verdade, só perpetua uma repressão emocional nos homens, independentemente da sua sexualidade efetiva. A sociedade diz que os homens devem ser sóbrios, discretos, fortes, provedores e que se devem envolver sexualmente com o máximo de parceiras, mulheres, para mostrar e vangloriar a sua virilidade ou masculinidade. Mas ser visto como feminino ainda
continua a ser visto como ser inferior. Isto são bloqueios impostos aos homens, na verdade. A homofobia é uma das facetas do machismo, tal como a misoginia. Mas no fundo, segundo vários estudos, as pessoas mais homofóbicas são muitas vezes aquelas que no fundo estão a reprimir algum desejo homossexual. A homofobia, na verdade, o ódio, a raiva aos homossexuais pode revelar alguma atração homossexual que esteja recalcada. E as pessoas homofóbicas projetam esse ódio de si mesmos em quem tem a coragem de se assumir vivendo livremente os seus afetos. Quando as pessoas têm ódio, elas agarram-se a algumas coincidências para reforçar o seu ódio. Como o VIH foi algo que começou a ser conhecido por Freddie Mercury, entre outros artistas que se relacionavam com homens, isto foi visto como a doença dos homossexuais, o cancro dos homossexuais. Isto, na verdade, foi simplesmente uma coincidência, porque muitas outras mulheres e casais heterossexuais depois também tiveram. E isto foi simplesmente uma coincidência que muita gente se agarrou para reforçar o seu ódio. Hoje, nós sabemos que o Variações foi o primeiro ícone queer em Portugal. Pessoas dessa geração nem sequer ouviam a música dele. Só pela forma como se apresentava, nem sequer davam a oportunidade de o ouvir. Se bem que estamos a falar num período muito curto, porque o António Variações surgiu e teve sucesso, foram 3 ou 4 anos ali, entre 1980 e 84, quando ele morre. Muitos homens tinham repulsa em relação ao António Variações, apesar de o admirarem em segredo, e assim que ele morre, depois começou a tornar-se verdadeiramente um ícone super reconhecido, até aos dias de hoje, sendo o maior ícone queer em Portugal. Eu acho que existe um preconceito ainda maior pelo homem afeminado, que é, à partida, na cabeça das outras pessoas, o passivo. Para as outras pessoas, o homem da relação é o ativo. Ou seja, esse homem seria, à partida, menos gay. É mais um preconceito. Numa relação entre 2 homens, são os 2 homens. Numa relação entre mulheres, são as 2 mulheres. Mas sabemos que no imaginário sexual de muitas pessoas heterossexuais existe esta coisa heteronormativa de um tem que fazer de homem e um tem que fazer de mulher, o que não é necessariamente verdade. Para muitos heterossexuais, o homossexual é o outro, o diferente, aquele que tem práticas eróticas e sexuais, perversas, ocultas, e que eu não compreendo ou que eu não faria. Quem é o homem da relação? É uma questão colocada tanto a casais de homens como a casais de mulheres. Mas o sexo sem penetração pode existir tanto em lésbicas como em gays, como até em práticas heterossexuais. Infelizmente vivemos numa sociedade muito falocêntrica e daí estes conceitos estarem tão enraizados, mas o sexo não tem que girar necessariamente à volta nem do pénis, nem da penetração, até porque o ponto G feminino e masculino não gira propriamente à volta do pénis. Esta liberdade queer é fundamental para viver a sexualidade de uma forma plena, uma vez que criatividade e sexualidade são 2 facetas da mesma moeda. É super saudável termos fantasias, fetiches, sensualidade, jogos eróticos. O desejo não tem propriamente regras. O sexo é uma das melhores formas que os adultos têm de brincar. O mundo é rico por ser diverso. Quem tem a chave deste armário? Ou qual é a chave deste armário? É uma boa pergunta. A aceitação da sociedade continua a ser muito importante, mas talvez a chave do armário esteja exatamente em procurarmos aceitarmos-nos a nós próprios antes de qualquer outra coisa. A psicoterapia pode ser fundamental para muita gente. Procurar reforçarmos a nossa autoestima, autoconfiança, amor próprio. Procurarmos a nossa verdade. Já dizia Fernando Pessoa, para ser grande, ser inteiro. Ninguém nasce a odiar ninguém. Todo o ódio que nós possamos ter de alguma coisa é sempre nos colocado por valores ou educação que foram passados de geração em geração. Mas temos que nos perguntar, isso é certo? Sermos autênticos também passa por respeitarmos quem nós somos intimamente e não termos vergonha de quem nós somos intimamente. Daí o nome deste podcast, Íntimo. E independentemente de como corra a nossa vida, sermos mais verdadeiros com nós próprios é uma grande chave para sermos mais felizes. Lena, foi um gosto enorme fazer este podcast contigo. Sim, o nosso último episódio. Da minha parte também. O nosso último episódio. Esperamos que tenham gostado. Nós queríamos fazer a diferença neste tema e queríamos muito dar o nosso contributo a este tema e foi a nossa forma de o fazer. Quem sabe a gente possa voltar ou não. Seja como for, foi um gosto e esperamos também que tenham gostado. Até qualquer dia. Até qualquer dia. Obrigada.